A gravação que você vai assistir agora é de uma reunião que aconteceu no dia 2 de novembro de 2022. Nela, nós conversamos sobre a seção 6 do capítulo 7, que é da vigilância à paz. Foi uma reunião muito interessante, com todo mundo perguntando como é que funciona esse sistema de pensamento, e nós esperamos que seja útil para você. E se for, por favor, ajuda a gente dando um like, fazendo um comentário, se inscrevendo no canal. Isso nos ajuda muito a levar essa mensagem para outras pessoas. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. Muito obrigada para vocês que estão aqui, né, com a gente. Nós vamos começar agora outro Tira Dúvidas, que na verdade tem que ser um bate-papo nosso, de todo mundo, para a gente falar quais são as ideias do curso, para a gente esclarecer um pouquinho mais, né, essa mensagem. E hoje a gente separou a sessão 6 do capítulo 7, e se alguém leu e assinalou alguma coisa, quer separar um trechinho, a gente começa por ele. Se não, eu vou pegar minhas anotações aqui e a gente começa, mas eu quero que vocês vão me interrompendo, tá bom? Bom, deixa eu pegar um aqui para ele. Logo no parágrafo 1, na sentença 2, é impossível ver alguma coisa em uma parte da filiação que tu não atribuas ao todo, tá? Então, é assim, não adianta a gente pensar que uma pessoa faz de um jeito, uma pessoa tem, sabe, aquilo. Em outras palavras, não vai adiantar a gente criticar, porque a mente é uma só e todo mundo tem tudo, tá? Então, olha só, essa seção chama da vigilância à paz. O que acontece? Por que a gente sente a necessidade de ficar vigilante? É isso que ele está explicando. E por que essa necessidade vai sumir, tá? Eu não sei se não deu tempo, vamos ver se a gente consegue dar uma lidinha em tudo agora. Vocês vão me interrompendo, por favor, tá? Então, ele fala assim, ó, é por isso que o ataque nunca é restrito e é por isso que se tem que abandoná-lo inteiramente. Então, não adianta eu criticar, não adianta eu olhar lá e achar que só algumas pessoas têm e eu não tenho aquilo que eu estou vendo. Na verdade, não tem como, tá? Não tem como. Nós olhamos para aquilo que está no conteúdo da nossa mente, ok? No mesmo parágrafo ainda, ó. Medo e amor fazem ou criam, dependendo de quem os procria ou inspira, o ego ou o Espírito Santo, tá? Só que dependendo de onde a gente parte, isso vai ficar na mente daquele que pensa, né? E vai afetar a percepção total daquela pessoa, da gente, né? Que está olhando para alguma coisa. Ou eu estou com o Espírito Santo, né? E vejo tudo, tá? Ou eu estou com o ego e vejo tudo a partir do ego. Então, a gente estava falando um pouquinho antes do nosso horário que a gente parte de um ponto, tá? E aí a gente segue aquele ponto. Vai ser coerente e a gente vai acreditar naquilo e tal. Se eu parto de um ponto do sistema de pensamento do ego, eu vou seguir aquilo super coerente. Se eu parto do pensamento, de um ponto do pensamento, do sistema de pensamento do Espírito Santo, também tudo que vai seguir vai ser coerente e vai estar de acordo com aquilo, tá? Então, eu só quero brincar um pouquinho com vocês e falar que, assim, foi muito representativo, né, do que acontece com a mente, essas eleições, não é? Então, o país ficou dividido em dois, e se você vira a pessoa fervorosa de um lado, ela parte de um ponto e tudo ela acha super coerente, ela acredita e vê aquilo lá. Se ela parte do outro ponto, também, tudo extremamente coerente e ela segue aquilo, e assim, não tem, não tem, como fala, não tem por que ser diferente? Porque a gente para, a não ser que a gente pare para olhar o que a gente está acreditando. E eu não estou dizendo que tem um lado certo e um lado errado. Eu estou dizendo só que, assim, olha o que acontece, né? Olha o que acontece com a mente. Se você parte de um pensamento, de um ponto de pensamento do sistema de pensamento do ego, aqui nós vamos seguir em frente e vai estar tudo coerente.
tá? A mesma coisa, se eu parto de um ponto do sistema de pensamento do Espírito Santo, também sigo e vai estar super coerente dentro daquilo que ele fala, certo? Então, a mente acredita, assim, a crença faz com que as coisas sejam verdadeiras para nós, ok? Assim, só para não ficar perdido, tá? O fervor em relação não só às eleições, mas assim, quando eu preciso, né, que alguma coisa, eu preciso provar que eu estou certo, eu preciso provar que isso daqui sabe, é o certo, o que está acontecendo na minha mente sem eu saber, né? Eu preciso estar certa, tá? Eu preciso estar certa. Se você olhar para a teoria que o autor do curso está trazendo para a gente, ele fala, essa sua necessidade de estar certo é porque você quer que o Deus te aprove, né? E aí, se ele te aprova, ele vai deixar o restante de lado. Assim, ou seja, se tiver que punir alguém, vai punir outro, e não eu, entendeu? Porque eu estou certa. Tá? Então, essa ânsia de ficar certa, essa necessidade de estar certa, é isso que está escondido aqui atrás, tá bom? E a gente, né, mas aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso, encaixando no nosso dia a dia. E aí, também, né, eu deixei até anotadinho aqui, ó, ainda no primeiro parágrafo, isso inclui o seu conceito de Deus, das criações divinas e das suas próprias criações. A pessoa que está fazendo isso, que segue um ponto certinho aqui, não, do ego, né? Do sistema de pensamento do ego, não apreciará nenhum deles se os considerar com medo, mas ela vai apreciar todos eles, o filho, a criação, né? A sua própria criação, se considerar a partir do amor. Então, o que acontece com a mente quando a gente tem essa ânsia, né, de estar certo, de precisar daquilo e tal? O que acontece? Eu estou julgando, eu já acredito que a minha salvação vai estar naquilo ali, tá? De qualquer maneira, é sempre isso que está acontecendo. Quando eu preciso, assim, estar certa, eu preciso que todo mundo se convença daquilo, é porque eu penso que a minha salvação está ali, ok? Naquilo ali, tá certo? Gente, vocês vão me interrompendo, tá? Senão eu vou seguindo aqui, ó. No parágrafo 2, a sentença 3, ele está dizendo assim, ó, se não compreende o que é o amor, não pode se perceber amorosa. Ele está falando da mente que escolheu o medo, ok? Então, a tua capacidade, lá na sentença 6, a tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolheres é parte do poder que ele tem. Então, assim, o seu pensamento é muito poderoso. E por que você pode escolher entre um sistema de pensamento e outro, é nisso que está o seu poder, tá? É nisso que a gente tem que lembrar. O meu pensamento é muito poderoso. Não para transformar uma parede em, sei lá, isopor, nem para fazer isso, porque, quer dizer, é poderosa para isso também, só que primeiro que a gente não acredita, né, e segundo que é inútil isso, para que eu vou, sabe, ficar pensando em transformar a forma, se a forma é totalmente sonho, né, sem sentido, ok? Não tem significado nada na forma. Então, qual é o meu grande poder, o meu real poder? É eu escolher entre um sistema de pensamento e outro, tá? Então, e lembrando sempre, eu vou aprendendo a ouvir o Espírito Santo, a voz por Deus que está em mim, quando eu vou aprendendo a ouvir, a distinguir, na verdade, a voz do ego. E aí, por isso que a gente não precisa ter medo, né, de tudo isso que está passando pela nossa mente, entendeu? Por mais horroroso que seja o pensamento, entende? Não, a gente não precisa ter medo disso, tá? Por quê? Porque é aprendendo a olhar para isso que a gente vai distinguir a voz do Espírito Santo, ok? Só um minuto, peraí.
Ó, eu tô seguindo rapidinho. Se vocês não me interromperem, nós vamos, tá? Por favor, tragam as coisas do dia a dia para a gente poder lembrar aqui, tá bom? Ó, no parágrafo 3, a engenhosidade do ego para se preservar é enorme, mas brota do poder da mente que o nega. Então, ó, o ego sempre vai dar um jeito de fazer a coisa para ele sobreviver, para ele sair, para distrair a gente, para tudo, tá? Sempre vai fazer alguma coisa. As artimanhas são muito inteligentes de muitas formas. Essa semana dei 2 aulas e tinham 2 exemplos, mas eu esqueci, né? Do pessoal falando, não, um deles é assim, um deles conforme eu vou olhando e tudo mais, de repente eu vejo que eu estou dando realidade a muitas coisas, e daí eu fico louco da vida comigo, e daí aí eu perco a minha paz, sabe? Por que que isso acontece? Isso acontece por quê? Porque a gente ainda escolhe muito mais o sistema de pensamento do ego. E essas armadilhas, que são muitas vezes sutis, vão justamente para nos prender, para nos deixar aqui junto com ele, ok? Mas não é para ter medo disso, esse é o recado grande. Nós vamos, então tá, pronto. Passei um dia de cão porque estava aqui, já escolhi o ego, já fui interpretando tudo isso, já tudo. Ok, sabe? Não tem problema. Isso é o que a gente precisa aprender com esse curso. Não tem problema, tá? Nós vamos escolher muitas vezes ainda. E às vezes parece que a gente está, nossa, nós estamos escolhendo realmente o Espírito Santo, tá tudo em ordem. Acontece alguma coisinha, pronto, tira a gente do prumo outra vez, tá? Então, veja, estar em um corpo, ou pensar que tá, né? Pensar que é o corpo e mais uma personalidade é a escolha pelo sistema de pensamento do ego. Ponto final. Só que nós vamos escapando das armadilhas dele, nós vamos escapando de que jeito? Olhando para dentro, pensando, revendo os nossos relacionamentos, revendo tudo aqui, todas as coisas, os detalhes dos nossos relacionamentos e fazendo sempre, né, com muita consciência, o passo a passo desse perdão que ele está ensinando. Tudo bem, gente? Maria Amélia, Oi, fala, Zé. eu fiquei presa em nessa primeira leitura do parágrafo 2, quando você se refere quando ele refere ao poder, né, ao poder que ele tem, mais o teu pensamento, e também agora do parágrafo 3, quando faz referência também ao poder. E, a engenhosidade do ego, onde está isso daí que ele fala, a palavra poder? Resulta... Ele fala tanto no parágrafo 2 que você leu, como antes falou, e como agora também. Ele fala a engenhosidade do ego para se preservar é enorme, mas brota do próprio poder. Isso, o próprio poder da mente. E essa parte... Os dois. E essa parte é complicadinha, né? É bem complicadinha. Mas também, moçada, eu escolhi esse trechinho aí, porque é mais ou menos a continuação daquilo que a gente bateu de papo na semana passada, no último encontro, né? Então, no último encontro, a gente falou sobre orar e vigiar, certo? Uhum. Então, como que se dá isso? E agora, a gente está falando mais ou menos a mesma coisa, vocês vão entender. Veja, o poder que o ego tem de ludibriar, de enganar a gente é enorme. Só que só é enorme por causa do investimento que a gente tem, do poder que a gente dá para ele, ok? Assim, não custa lembrar, porque muitas vezes nós temos pessoas que assistem a gente, mas que ainda são estudantes novatos. O ego não é uma entidade, tá? O ego não é uma entidade. O ego é apenas um pensamento de resistência ao amor, tá? Que fez todo um mundo de formas. Tudo bem?
tá? Uhum. Então, agora, como fez esse mundo de formas e a gente realmente acredita nisso, então, aos poucos, nós vamos tirando essa crença na realidade. Qual é a maneira, qual é o recurso didático de um curso em milagres para ir tirando, para reverter esse jogo, para ir tirando essa realidade que a gente deu a esse mundo de formas? Os nossos relacionamentos, tá? Então, curando os detalhes dos nossos relacionamentos, que ele chama que são todos especiais, tá bom? Todos os nossos relacionamentos são especiais, porque eles são baseados na dependência. Então, nós vamos curando todos os detalhes dos nossos relacionamentos, aí, né, curando de que jeito? Ouvindo o Espírito Santo, certo? Né? Ouvindo como ele interpreta os detalhes dos nossos relacionamentos. Aí, quando isso vai acontecendo, quando a gente vai aceitando o que o Espírito Santo vai falando, né? Vamos supor que eu e a Zélia moremos na mesma casa e eu tô com a Zélia por aqui, porque a Zélia faz tudo que eu não quero, tá? Tudo que eu não gosto, entendeu? Então, nós somos coleguinhas, moramos na mesma casa e ela faz tudo que eu não gosto. Aí, eu vou olhando para isso, eu vou olhando para dentro, vou vendo que o que a Zélia faz que eu não gosto, na verdade, é o conteúdo da minha própria mente projetado ali. Daí, eu vou curando isso por meio, né, de ouvir o Espírito Santo, sabendo, aceitando a interpretação dele, vendo que, na verdade, eu estou ouvindo o ego por causa disso, sabe? Eu estou aqui, blá, 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 né? E o ego vai falar um monte. E aí, nosso relacionamento vai ficando melhor, vai ficando mais leve. O que está acontecendo, que é o que o Jesus está detalhando nesse pedacinho? Eu estou tirando o poder do ego. Ok? Por quê? Porque agora eu estou olhando para a Zélia como outro guia. Então, eu sou o tomador de decisões que estou olhando para ela, que estou interpretando o nosso relacionamento, né, por meio do outro, a outra voz, o outro guia. Um estava aqui me enchendo a paciência, falando que a Zélia é isso, que ela é aquilo, que ela é... E aí, eu tenho outra interpretação para tudo isso. Eu tirei o poder daqui, e eu não fico sem poder, né? Aí eu passo para cá. Entende? Então, assim, ó, o ego vai nos perturbar sempre e muito, mas porque nós damos o poder a ele. Mas, ó, vejam, o Jesus não está bravo por isso. Isso a gente precisa lembrar. Tá? Ele não está bravo porque a gente escolhe mais o ego do que a ele, ou o Espírito Santo, né? Ele não está bravo, ele só está falando assim, ó, eu vou te explicar por que você escolhe muito mais o ego, ok? Olha só, nós escolhemos fazer um mundo, não é? Não uma escolha consciente, ok? Mas um mundo surgiu a partir de um pensamento de medo, um mundo inteiro surgiu. Tudo bem, ele é a partir de um pensamento de medo, mas a gente nem sabia. Agora que a gente está tomando consciência, agora que nós estamos estudando esse curso, mesmo que não fosse o curso, fosse outro o seu caminho, mas agora você está aprendendo que a matéria-prima deste mundo é medo. Mas, afinal de contas, fomos nós que fizemos. Entende? Então, peraí. Então, tem que ter alguma coisa muito importante aqui, né? Olha euzinha, olha como eu sou importante. Então, lógico que a gente não tem isso consciente, mas tirar essa importância do mundo, tirar a importância da gente mesma é muito difícil para nós. Porque parece que a gente vai sumir e nunca mais, e assim, vai sumir, vai desaparecer, eu quero dizer, né? Vai desaparecer. Na verdade, não vai desaparecer, não é? O que acontece é que, na nossa mente que pensa dualmente, se eu não me vir como esse indivíduo, parece que eu não existo, não é? Parece que eu não faço parte de nada. E, na verdade, assim,
nós não conseguimos alcançar isso, certo, meninos? A gente não consegue. Mas num estado de unicidade total, de não dualidade absoluta, não tem Maria Amélia e Zélia. Mas a gente não consegue entender isso. A gente aceita isso, né? Porque isso soa coerente para a gente, né? Soa coerente. Porque enquanto a gente fica falando, né, nós somos um, é lindo esse pensamento, mas ninguém acredita nisso. Ó, eu sou uma com você só enquanto você faz o que eu quero, depois disso eu não quero mais nada, não, aí não é uma coisa nenhuma, tá? Se você concorda comigo, nós somos um, nossa, é lindo, mas se você não concorda comigo, não é uma mais coisa nenhuma. Então, sabe, não precisa forçar uma barra. A gente não acha que a gente é um, mas nós podemos aceitar essa ideia e ver a coerência dela, né? E aí, a partir disso, a gente vai fazendo o que tem que fazer, né? Assim, dentro dos nossos relacionamentos, certo, meninos, tá? Porque o que o Jesus fala, ó, você não vai entender, porque a sua mente ainda pensa dualmente. Mas também não tem problema. Ela continua sendo santa, ela continua sendo perfeita do jeitinho que o Deus fez. Mas para você lembrar disso, nós vamos curando os seus relacionamentos devagar, tá? Nós vamos curando essas encrenquinhas que a gente vai curando, sabe? E aí, de repente, você começa a se tocar que, por exemplo, né? Antes, então, vou usar a Zélia, hein? Porque ninguém mandou, né? Então, ó, antes eu tinha uma bronca, né? Uma bronca. Então, eu convivo na mesma casa, eu tinha maior bronca. E não tem jeito de eu sair, porque, assim, sei lá, eu dependo da Zélia de alguma forma, financeiramente, por exemplo. Aí que raiva, né? Então, que raiva, eu não tenho como sair, tá? Mas se eu tiver como sair, eu posso me afastar, eu mudo para outra casa, mas continuo o meu processo de perdão, ok? Mas se agora eu não tenho, nessa historinha que a gente está falando agora, eu não tenho como sair, tá bom? Eu dependo dela, tá? Ou ela de mim, dá na mesma. Daí, eu tô com muita bronca, né? Eu tô com muita raiva, eu tô com muito... Só que aí, por exemplo, a coisa vai andando e eu vou vendo que essa raiva não faz nada com ela, sabe? Que droga, né? Essa raiva só faz comigo, entende? Então, eu fico mal, eu posso ficar doente, eu fico mal-humorada, eu fico um monte de coisa, aí eu começo a ficar esperta, eu falo, bom, então tá. Se a raiva não tá fazendo nada com ela, deixa eu ver o que eu posso fazer, não é? E daí eu vou começando a desmanchar essa imagem ou essa forma de me relacionar com ela de acordo com o ego, tá? Então eu começo a perceber. Aí passa um tempo e vamos supor que ela faz a mesma coisa que ela fazia algum tempo atrás, e aí eu já paro, ao invés de eu reagir, que não precisa ser na ação, né? Mas ao invés de eu reagir intimamente com os meus sentimentos, pensando, aí eu paro, ai, ego, não enche, sabe? Não enche, deixa, ela está fazendo mais, melhor que ela pode, eu também estou fazendo o melhor que eu posso, ai, para, não vou, sabe? Eu começo a perceber da onde vem, porque a gente não sabia, né? A gente não sabia, pelo menos eu, Maria Amélia, sabe? É assim, eu fiz um monte de anos de terapia, mas nessa profundidade de saber que essa interpretação não é uma... essa interpretação, ela não é não é uma verdade, entende? Então, isso é muito gostoso. E aí a gente começa e retoma o poder, tá? E retoma o poder. Tudo bem, gente? Mas obrigada, Zélia. Ó, vamos falando. Ai, boa noite. Maria Mé, Oi, bem. vou te contar uma historinha assim que eu lembrei agora, Yeah. que eu acho que é pertinente. Depois, se não for, você me fala. Uma vez eu tinha uma chacrinha e uma tia minha foi visitar a gente, foi lá com a gente, né, um fim de semana. E ela levou um fardo de papel higiênico, bem daqueles vagabundinhos, sabe? E tudo bem. Menina, a minha mãe ficou tão ofendida, Maria Amélia. E ela comentava comigo, né? Depois, né, que a gente voltou para São Paulo, né?
Aí ela ficou, nossa, e é a irmã dela. O que será que ela estava pensando, né? Que a gente é o quê aqui? Então ela ficou muito magoada, né? Porque essa irmã, de alguma forma, assim, era melhorzinha financeiramente que a gente, né? E logo depois a minha mãe morreu disso, mas ela falava muito nisso, sabe? Eu me lembro assim, nesses poucos meses que ela viveu, dela comentar isso, e virava e mexia, ela comentava. E ela faleceu. E aí, bem perto disso, eu fui na casa dessa minha tia. Quando eu cheguei lá, Maria Amélia, o papel higiênico da casa dela era aquele. E aí eu lembrei do livro na hora, eu falei, Senhor, se um papel higiênico que é físico, que eu estou vendo, né? Me posicionou, quanto a gente estava errado em pensamento, imagina o que a pessoa pensa, que você não pode depois ir lá e ver. Então, quer dizer, a nossa briga era na nossa cabeça. Sim. Né? Ai, o que ela está pensando da gente? Ai, o que que é? Por que que ela trouxe esse papel higiênico tão vagabundo? Sabe, entendeu? Então, assim, É isso mesmo. imagina. Olha que coisa absurda, Maria Amélia. Agora imagina uma coisa e falar, ela está pensando isso de mim por causa disso, daqui, que você não vai poder nunca depois mensurar. E mesmo que a pessoa fale, eu não pensei nisso, você vai falar, imagina, né? Então, quer dizer, o ego é uma coisinha mesmo terrível, Maria Amélia, terrível. E a Terrível. gente adora ele, né? E eu gosto tanto do meu eguinho. De Obrigada, alguma Maria Amélia. forma, imagina, eu que agradeço, viu? De alguma forma, então, não com essas palavras, né? Se bem que o curso usa umas palavras muito pesadas, mas de alguma forma ele explica para gente que ódio é ódio, não tem gradação de ódio, tá? E assim, o amor também é amor, entende? E aonde não tem gradação, você tá e os dois, um pé em cada um, não dá para estar, não dá para ter. Então, quando a gente descobre que essa guerra que a gente tá vendo, que essa guerra é nossa, é só nossa, aí a gente começa a ficar esperto, não é? Mas é exatamente isso, sabe? Você não sabe qual é a outra pessoa, você pode ficar tentando adivinhar o que ela está pensando, ou, né, ou tal. E também, vamos supor que ela estivesse pensando alguma coisa de vocês, vocês não merecem um papel higiênico melhor, por exemplo, né? Vocês não merecem. Continua sendo um problema dela, não é? Não é um É, problema seu, entende? Tá? é, Porque o seu problema é como você reagiu, só esse. Como ela é, pensa ou como ela deixa de pensar, não é um problema seu. é. Tudo bem? Tudo, certinho. Então, tá bom. Tem uma pergunta da Elizabeth aqui que é extremamente pertinente, tá? Ó, é todo mundo que ouve a voz do Espírito Santo claramente? Elizabeth e meninos, é assim, ó. Todo mundo ouve, só que não é uma coisa igual para todo mundo e não é audível, sabe? Isso precisa ficar muito claro. Veja, às vezes a gente ouve algumas pessoas falando sobre, nossa, então eu ouvi o Espírito Santo, foi super claro, eu ouvi uma voz falando assim, assim, sabe? Acredito até que a pessoa possa ouvir, existem pessoas que têm essa forma de lidar com isso e tudo mais, tá? Mas, veja, quando eu falo ouvir o Espírito Santo, aqui, principalmente eu que não sei, eu sou muito da área da ciência, e essa parte mística acaba, inclusive, ficando um pouco falha, né? Mas, assim, veja, dessa forma que você pode aceitar que é místico, né? Isso que eu estou falando, mas veja, é extremamente racional a gente pensar em que a gente ouve o Espírito Santo. É extremamente racional, é muito coerente. Se eu estava dando o exemplo, né, que eu briguei, tá? Eu briguei com uma pessoa, era com a Zélia. Então, eu brigo. E toda a minha raiva, ou a minha indignação, ou, sabe, qualquer outra coisa que eu sinta, né? Eu estou sentindo a partir de um ponto que eu comecei. Lembra, a gente começou falando disso. Eu comecei num ponto e sigo esse ponto, né? A coerência que a isso me leva, eu sigo certinho naquele ponto. Só que o curso está ensinando a gente que existe outra forma de olhar para o mundo. Existe outra maneira de você ver, de você perceber as coisas. Então,
vai chegando num ponto, eu comecei, estou com raiva, tá? Mas eu chego num ponto e falo, ué, peraí. Se eu tô me conscientizando de que todas as coisas estão na minha mente, se o conflito está aqui, essa parte, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês aqui no PDF, mas essa parte, isso que eu estou falando para vocês, está aqui nessa partezinha que a gente falou, que a gente escolheu hoje para ler, tá? Então, se eu estou vendo, e estou vendo esse conflito, e estou sabendo que o que eu estou vendo na Zélia, que eu estou vendo na outra pessoa, né? Vamos deixar a Zélia em paz. O que eu estou vendo na outra pessoa é exatamente um conteúdo da minha mente interpretado por uma parte da minha mente que um curso em milagres chama de ego, e eu tenho outra, eu começo a ver, eu não vou ficar buscando olhar o lado positivo, né? E nem, olha, nossa, como eu sou muito melhor que ela, então eu vou perdoar, não é nada disso. Eu só vou começar a ficar esperta e olhar que existe outra maneira de interpretar. E se eu vou pensar nisso com palavras ou tudo mais, eu não tenho, como é que dizer? A gente não tem um caminho só. Pode ser, tá? Pode ser que a pessoa mude de atitude, pode ser que eu só saia, pode ser que eu saia do ambiente, né? Pode ser que eu mude e não seja agora. Pode ser que eu tenha outros tipos de pensamento. Às vezes acontece outra coisa em outro lugar e eu vou lá e eu saio desse quadradinho que era minha raiva, minha indignação e tudo mais, e depois eu volte para isso já com outro tipo de percepção. Tudo isso é ouvir o Espírito Santo. Tudo isso, qualquer coisa que você possa pensar ou possa ter dentro dos nossos relacionamentos, qualquer coisa que volte a gente para aquilo que é paz, ou então pelo menos volte a gente para aquilo que a gente escolhe, fala, não quero ficar nessa guerra. Isso é ouvir o Espírito Santo, tá? Então não tem nenhum fenômeno, A voz por Deus, ela está em cada um de nós. Mas a gente só precisa reconhecer que ela está em todos, porque se a gente não reconhecer que ela está em todos, a gente não consegue aceitar que ela está na gente, tá? Deixa eu ver esse aqui, peraí. Aí é a Ana. Eu, às vezes, acordo de forma inesperada no meio da noite com uma voz me chamando e imediatamente me vem à mente o entendimento profundo de uma parte do livro que eu li antes de dormir de forma um pouco distraída. Eu gosto de pensar que foi o Espírito Santo que me acordou. Se não te levou a uma guerra, então é ele, tá? Se não te levou a um estado de guerra, é ele, tá ok? Ele, ó, a gente fala do Espírito Santo como se fosse terceirizado, né? Assim, ó, uma entidade também, igualzinho a gente fala do ego, ok? O curso usa esse recurso didático, ok? O ego terceirizado é ótimo, porque não é que eu vou falar, olha, tudo que eu fiz de errado foi o ego. Não foi o ego, eu escolhi o ego para fazer tudo errado, tá bom? Mas por que também o Espírito Santo é terceirizado? Porque dentro dessa crença, dessa identificação que a gente tem com o ego, é muito difícil, todos nós nos sentimos, assim, inadequados, cheios de defeito, tudo. Como que a gente vai achar que a gente é igual, né? Ou é parte de Deus, ou é perfeito como Ele criou? Então, é por isso que é um recurso didático, né? Que a gente vai, e conforme a gente vai escolhendo, seja assim que nem a Ana, né, e tal, aí a gente vai escolhendo, nós vamos aceitando cada vez mais, né, como fala? Essa perfeição que na realidade nós somos, não como indivíduos, mas como filhos de Deus, como a filiação, ok? Então a gente vai aceitando, tá? Eu não sei se isso ficou claro para Elizabeth. E obrigada, Ana, e obrigada, meninas, porque a gente vai falando sobre isso vai ficando mais claro para todo mundo,
tá? Maria Amélia, deixa eu só Por dar favor, Beth. um exemplo. Eu gosto de terceirizar o Espírito Santo, como você falou, pensar que o Espírito Santo está me respondendo, porque todas as vezes que eu sempre tenho uma dúvida, enfim, fico naquela questão do conflito e busco, né, fico pedindo a guiança, esperando uma resposta, Uhum. eu sempre escuto, é sempre muito louco, pode depender, independente do lugar. O bem-te-vi, né, bem-te-vi, que passa, que vem na minha janela, que vem bem umas horas inesperadas, até de madrugada, quando está escuro, eu abro os olhos, aquele bem-te-vi cantando, eu falo: "Ai, é ele, é a resposta, é a resposta". Enfim, aí então, eu Isso acho que é bem isso que mesmo. você falou, a gente tem essa necessidade de buscar fora, né, enquanto a Sim. gente não consegue compreender que realmente nós somos como Deus nos criou, de Aham. buscar fora essa resposta, né. Então, Mas, para mim, mas quando isso é eu ótimo. sinto bem-te-vi, assim, eu falo: "Ah, bingo, é ele". Olha, Beth, a gente usa essas estratégias, não é? São estratégias mesmo, sabe? Eu também uso várias, né? Várias, assim, olha, quando eu penso, não tô conseguindo, tô aqui eu mais o ego mais eu, nós quatro fazendo uma bagunça aqui na minha cabeça, entendeu? E tudo. Então, assim, tô fazendo uma bagunça aí, quando de repente eu penso, não, espera um pouco, espera aí, não é possível que eu tenha me afastado tanto. De repente eu vejo, são arranjos de números. Eu não sei se eu já falei isso aqui, não tira dúvidas, mas eu vejo arranjos de números. E isso, Juliana escreveu um negócio aqui, ó. Aí esse arranjo, a combinação de alguns números para mim, aí eu penso, tá na hora de eu lembrar de Deus. Ufa, eu só lembro, tá na hora de lembrar de Deus, sabe? Você diz ver os números iguais, é isso? Não, eu vejo a combinação de três números, o 1, o 3 e o 0. Ah, Entende? que legal, É, que legal. mas isso sou eu, entende? Isso daí é uma brincadeira de estratégia, isso não é, sabe, nada que vem. Mas então, assim, a hora que vem, eu falo, tá na hora de lembrar de Deus. Pronto, sabe? A coisa diminui, a coisa fica ali. Juliana Tranqueira, ó, aí é o Cleitinho, é mesmo. A Juliana é uma aluna, né, nossa, que é uma tranqueira, que vive brincando comigo, porque eu ainda tenho medo de barata, e ela fala que tem a barata que chama Cleitinho, e que é isso que ela... e que o ego é o Cleiton, né? Então, ele é mesmo, entendeu? Oi, Janeide, Oi, fala, Maria amor. Amélia, aqui no 3:3 diz assim: é por essa razão que o ego nunca reconhece o que está fazendo. Então, assim, quando a gente reconhece o que está fazendo, a gente já está no canal do Espírito Santo, né? A gente já está no sistema, porque É. quando eu reconheço, né, isso. E não, nesse pontinho, mas é isso mesmo que você está falando, só que nesse pontinho, o que ele está dizendo aqui, ó? Primeiro ele falou, a engenhosidade do ego para se preservar é enorme, né? Mas por que a gente dá poder para ele? Aí ele diz, isso significa que o ego ataca tudo o que está preservando, ou seja, sem o nosso poder o ego não existe, mas mesmo assim ele ataca a gente. Então ele está atacando aquilo que preservaria a existência dele, né? E aí, então, isso fica um nível de conflito, de uma ansiedade muito grande, certo? E aí é por essa razão, né, nessa ansiedade grandona, que ele vai atacando aquilo que deveria mantê-lo, é por essa razão que o ego nunca reconhece o que está fazendo. Pensa numa coisa assim, ó. Deixa eu só voltar aqui. Pensa numa coisa assim. Uma criança que está com medo de tudo. E aí ela começa a gritar, sabe? Ela começa a gritar e ela vai querendo destruir tudo. E ela vai destruir justamente aquela paredinha que está protegendo ela daquilo que ela está com medo, que ela nem sabe. Então, assim, ó, é histérico, sabe? É o tempo todo, é o tempo todo. Este é o ego, né? Por quê? Porque ego é ataque, não interessa a quê. Ego é ódio, não interessa a quê. Então, ele não reconhece que ele depende, lógico não, né? Ele é só um pensamento de ataque. Ele não reconhece que ele está atacando justamente a casinha dele, tá? Que é o que sobreviveria, né? Que é o que onde sobreviveria. Mas é isso, assim, ó.
Tá certinho o que você falou. Só, nesse trechinho, a única coisa que ele está explicando é isso, sabe? O ego é uma histeria, é um ódio histérico, vai continuar sendo assim para sempre, sabe? Porque é a natureza dele, né? Porque é ódio, ok? O que nós vamos descobrindo é que é uma insanidade, e é uma insanidade sem nenhum sentido. E aquilo que não tem sentido, que não tem significado, não existe, né? Tá certo? Nesse período de eleição, né? Imagina aqui no Nordeste como, né? Então o julgamento vinha inteiro. Às vezes eu me pegava assim, porque tem uma amiga, né? Então eu falava para ela assim, ó, eu sei que você é de um lado que eu não sou. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente não fala sobre isso. Isso. Então nós tivemos amizade, mas de vez em quando Sim. vinha na mente, eu não falava, mas na mente vinha. Aí, um lado da minha geladeira, eu coloquei uma oração que tem no curso. Milagres, que é assim, eu te entrego para que o Espírito Santo julgue isso, examine e julgue por mim, né? E é tudo para que não atrapalhasse a minha paz, né? Com que isso não tirasse a minha paz. Eu só acho que eu nunca fiz tanto essa oração. Que diz assim, eu te entrego isso para que examines e o julgues por mim, que eu não veja como um sinal de pecado e morte, nem o use para destruição. E isso funcionou muito. Passava um instantezinho, eu já estava em paz, uma paz maravilhosa. Isso, e não tem problema voltar, né? Lembra disso, tá, gente? Vai voltar. Aliás, não tem problema de jeito nenhum, porque olha só, se não voltar, se a gente não encarar essa raiva, né, esse ódio, essa necessidade de estar certa, como a gente estava falando, e a necessidade de pensar que a minha salvação está naquilo, né, no meu candidato, por exemplo, né, e tal, entende? Essa é a minha salvação. Se a gente não deixar isso aqui vir, ele vai continuar lá atrás, e o Espírito Santo não tem como trabalhar com a gente, não é? Tá? Eu fiz um vídeo ontem, né, pro pessoal lá do YouTube, né, do clube do YouTube, falando exatamente sobre isso, né, com mais detalhes para gente parar e pensar, tá? Deixa eu só ver aqui, peraí. Bom, a Marília está dizendo assim, ó, então, nós podemos dizer que sempre que eu peço ajuda ao Espírito Santo e sinto essa ajuda imediata, isso é uma estratégia que eu uso para não reconhecer que eu sou eu mesma. Eu não sei se eu entendi. Peraí. Podemos dizer que sempre que peço ajuda, que peço ajuda ao Espírito Santo, eu sinto ajuda imediata. É uma estratégia que eu uso para não reconhecer que sou eu mesma? Marília, eu não entendi direito, mas é assim, ó. Muitas vezes a gente vai pedir uma ajuda e parece que essa ajuda não vem. Muitas vezes, tá? Digamos que na maioria delas. Aí, mas por quê? Por que acontece que imediatamente ela não, que parece que ela não vem, né? Porque a ajuda que a gente pediu, nós estamos direcionando para aquilo que a gente quer, ou para aquilo que a gente acha certo, tá? Mas muitas e muitas vezes, essa ajuda vem depois, sabe? Às vezes vem anos depois, sabe? A gente não sabe, mas não que ele demore para responder, porque o Espírito Santo está sempre aqui. O problema é que a gente não quer ouvir uma resposta que não seja aquela que a gente quis antes, sabe? Que a gente já determinou que fosse a coisa certa, não é? Eu quero uma resposta se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Falei de novo, direita e esquerda, mas não é na eleição, pode ser estrada, tá bom? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda, né? Tanto faz, tá? Mas, às vezes, eu penso assim, nossa, eu ouvi que tinha que ser ali para a direita e a hora que eu virei ali tinha um acidente. Então, né, muitas coisas estão ali, vêm juntas, né? Por exemplo, primeiro, o Espírito Santo me traiu. Ou o que é mais fácil da gente pensar,
eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Ou melhor ainda, eu não mereço ouvir o Espírito Santo. E, veja, se você virou ali, né, e deu errado, vamos lá, eu virei e tinha um acidente ali, ou eu sofri um acidente, qualquer coisa. Na hora, a gente não vai lembrar de jeito nenhum, mas tem um pensamento, aliás, tem a ideia do que o curso passa para a gente, que é bem difícil da gente engolir, né? Bem difícil, ó. Eu não sei para que serve coisa alguma. Eu não sei o propósito das coisas daqui. Eu não sei o significado das coisas daqui. Mas quando está acontecendo alguma coisa ruim, a gente não pensa nisso de jeito nenhum. A não ser que você tire lá um minutinho, né? Faz que nem a Janeide, deixa uma oraçãozinha lá, que é uma estratégia, sabe? Olha para ela e pensa, espera aí, não sei nada. Vai, interpreta aí para mim. Tá bom. Daí a pouco volta, né? Aí depois eu lembro de novo. Olha, eu não sei nada, tá? Então vai aí de novo. Tem até o dia em que eu vou me convencer realmente que eu não sei nada. Que eu tenho uma parte de mim mesma, que nós chamamos de Espírito Santo, que interpreta diferente daquilo. Porque, ó, meninos, quando a gente fala eu, né, eu estou falando eu e o ego. Eu mais o ego, tá? Eu enquanto ego. Eu, assim, na minha interpretação, é individual, e não tem jeito, então sou eu mais o ego, ok? Tá? Então, nessa interpretação, nessas interpretações que a gente tem aqui, a gente está fazendo junto com o ego, mas é fácil a gente descobrir quando a gente está, quer dizer, fácil não, né? Você tem que treinar a sua mente. Mas, assim, de repente você começa a ficar mais esperto e vai pensando, peraí, isso que eu pensei, né? Isso que eu pensei de tal pessoa, ou isso que eu pensei de tal coisa, realmente, eu estou aceitando, eu estou em paz com isso? Se eu não estou, eu sei de onde vem. E a gente vai ficando mais apta a perceber isso, tá? E aí, então, a gente já sabe que a gente pode trocar, mas eu não vou trocar, por exemplo, por um lado positivo, porque isso não é o Espírito Santo, tá? O que o Espírito Santo diz, sempre o julgamento dele não muda, e é muito simples, é exatamente isso, ó. O que não é amor é medo, tá? E o medo é um pedido de amor, ponto final, ok? Então, assim, ó, tanto faz, qualquer coisa pode acontecer, mas tanto faz, tá? Tudo para o Espírito Santo tem uma resposta extremamente simples, tá certo? Não sei se respondi, vamos lá, peraí. Aqui tem, aí a Eliana, aqui tem outro aqui, ó. A Eliana está falando aqui. O Espírito Santo, segundo o curso, responde imediatamente. Isso é, toda pergunta já tem uma resposta. É por isso que nós precisamos abandonar o papel de autonomeador do significado das coisas. Exatamente. Exatamente, Eliana. Só precisamos ficar um pouco atentos, porque a gente vai querer ainda direcionar. Não, eu não sei nada. Não, eu não sei nada. Não, não. Não, a gente vai ainda julgar todas as coisas, porque o julgamento aqui, ele não é só um julgamento de condenação, ele é um julgamento de discernimento, tá bom? Então, a gente ainda vai fazer. No fim das contas, nós vamos treinar a nossa mente para fazer exatamente isso que você está falando. E é óbvio assim, teoricamente é óbvio que o Espírito Santo responde imediatamente, porque ele está junto da gente, tá? Peraí, Helena, você já falou, para percebermos a sua resposta. Aí tem a Laura falando aqui, espera só um pouquinho, só vou terminar aqui, a Helena fala. Quando a gente pensa no julgamento de algo que traz paz e algo que traz medo, o ego já está convencido de que deve tomar alguma atitude para alcançar a paz. Quando a resposta de tal atitude não... Ai, peraí, desculpa. Perdi aqui, peraí. Quando a resposta de tal atitude não for paz e sim medo, significa que eu deixei o ego no comando.
Sim, sim, mas ainda assim você pode voltar para essa resposta e aí pegar o Espírito Santo. Eliana, cadê você? Pode falar, desculpa. Boa noite, é a Oi. primeira vez que eu estou online com vocês, gratidão. Obrigada. Gratidão. Nossa, eu não tenho palavras para expressar minha gratidão. Eu já comprei o livro, já estou lendo pela terceira vez e eu acho que é fundamental fazermos os exercícios, repetir os exercícios, inclusive o que você está falando, o que todas estão falando aí é realmente muito importante nós estarmos atentas ou atentos aos sussurros do Espírito. Como eu falei, que quando nós abandonamos a autodenominação de significados das coisas, a gente consegue perceber que nós não somos o corpo, nós somos apenas um veículo em que o Espírito Santo se expressa, ou Jesus Cristo, seja lá qual for a crença da pessoa. E realmente é uma batalha para vencer o ego, é muito complicado, mas quando nós nos apegamos, né, e temos a disponibilidade para deixar que o Espírito Santo, no momento presente, no instante, ele consiga reverter a situação através da nossa vontade, disponibilidade, a resposta realmente é imediata. Eu acho que nós que atrapalhamos, né, a resposta dele, quando nós queremos direcionar a resposta de acordo com a nossa vontade, ou seja, a vontade do ego. Então, os exercícios são fundamentais para que nós possamos atingir esse nível, né, de espiritualidade. Muito obrigada pela oportunidade, estou amando. Eu que agradeço, Eliana, eu que agradeço. Ó, nosso tempinho acabou, mas eu vou só dar uma encerradinha aqui para gente. Vamos brincar de usar as palavras um pouquinho diferente, tá bom? Eliana, a gente não vence o ego, porque ele não tem nada, ele não existe. Mas a gente abandona essa ideia, tá? Então, abandona a ideia de que existe um ego, de que existe um mundo separado. E esse abandono, ele é feito aos poucos, ele é feito suavemente, sem a gente brigar com a gente. Quanto menos a gente briga, mais fácil vai ser, né? E, assim, a gente nunca precisa que uma situação mude. As situações podem continuar do jeitinho que elas estão. O que vai mudar é a nossa percepção delas, ou a interpretação que a gente tem delas. E aí a gente, então, tem essa interpretação, assim, agindo dessa forma, nós temos a certeza de que estamos sendo guiados com a parte da mente certa. Tá bom? Então, pode deixar a situação do jeito que está, não tem problema. Nós vamos só reinterpretá-la junto com ele. Se não for imediatamente, pode ser depois. Oi, Márcia? Márcia? Acho que desmutou sem querer. Opa, não tem problema. Desculpa, sem querer, desculpa. Imagina. Gente, nosso tempinho acabou e eu agradeço imensamente vocês estarem aqui. Muito, muito obrigada. Eliana, volte sempre. Eliana, né? Volte sempre, por favor. E, assim, se alguém tem mais alguma coisa para fazer, a gente estica uns minutinhos. Para falar, a gente estica uns minutinhos. Ana, eu só gostaria de saber dos cursos, porque você falou, nós temos aqui uma aluna e tal. Eu queria saber quais são os cursos, ou o curso. Tá, assim, Eliana, eu tenho um curso em módulos, a gente vai fazer, inclusive, na Black Friday, a gente vai começar a anunciar amanhã, nós vamos dar um descontão grande, tá? É um curso que ele apresenta as principais ideias de um curso em milagres, né? E faz com que a sua mente fique mais pronta para entender o que esse curso está falando. E a Juliana, que é minha aluna, eu tenho turminhas, né? São turminhas, elas começam e a gente começa a ler o livro-texto, não o livro de exercícios, mas a ler o livro-texto juntas, né? Então, aí acontecem essas duas coisas sempre, tá bom? Aí, se você quiser, a gente tem um WhatsApp Business, que você pode pôr ali e a gente informa vocês também. Ó, o número, deixa eu pôr
Rodrigo, aí. Rodrigo, põe para mim o número aqui. Aí eu ponho, peraí. Achei o... Opa, estou sem a coisa. Rodrigo, preciso que você ponha. É o 3016-5995, que eu estou sem o teclado. 17 3016-5995. Aí a gente põe ali para você, a gente passa todas as informações para vocês, sempre com esse número, tá bom? Tá no chat ali, ó. De qualquer maneira eu vou falar. É o DDD 17 e o número é 3016-5995, tá bom? Tá certo. Vou copiar aqui. Peraí. Ops. Não sei se consigo aqui. Copiei para mim, Rodrigo, que esse teclado não... Eu estou sem aqui. Gente, muito obrigada. Viu? Ó, beijo no coração de cada um, bem grande, tá? Super obrigada por vocês estarem aqui, viu? Ó. Ô, Laura, eu respondi, né? Peraí, só um pouquinho. Isso, respondi junto com a Eliana, tá bom, então. Beijo, gente. A Laura é minha aluna também, viu? Até. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Beijo, beijo. Até. Boa noite, Maria Amélia. Um beijo grande. Outro grande. Boa noite. Obrigada, Até a viu? próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.